Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa, encerrando a carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses tem 4 capítulos, 95 versos, mas é uma carta maravilhosa, onde Paulo descreve Cristo como a imagem de Deus, o Criador de todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas, por ele foram criadas todas as coisas e para ele. Que alta cristologia nós vamos encontrar na carta de Paulo aos Colossenses. Depois de apresentar Cristo e apresentar ele como um mistério de Deus em que está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência, Paulo então ataca agora os falsos ensinos. Não é? Os ensinos sobre circuncisão, guarda de sábado, dieta alimentar, lua nova, festas, rudimentos que Paulo chama do mundo e doutrinas de homem que tem aparência de devoção voluntária, mas não passa de rudimentos de homens. Então Paulo ataca os falsos ensinos, culto aos anjos, todas essas heresias que ameaçavam uma igreja como a igreja de Colossos. E aí Paulo passa para a vida prática, para se revestir de um novo homem, para despojar do homem velho, para pensar nas coisas que são lá de cima, onde Cristo habita, para buscar essas coisas, para viver uma vida que agrade a Deus. E aí Paulo dá os deveres domésticos, mulheres submissas ao marido, marido amando as mulheres, filhos obedecendo pais, pais não irritando filhos, servos servindo aos seus senhores. Infelizmente a divisão, às vezes, capítulo e verso quebra o sentido, né? E aí o capítulo 4 deveria pertencer ao capítulo 3, verso 26. Mas quem dividiu, infelizmente, às vezes, não fez um trabalho excelente, não é? Capítulo 4 é a continuação. Quando Paulo escreveu, não tinha verso nem capítulo, escreveu direto. A divisão de capítulo e verso nos ajuda muito. Às vezes existem certas divisões que o assunto não terminou e já dividiram, não é? Capítulo 4, verso 1. Continua os deveres domésticos, deveres agora dos senhores. Aí Paulo diz: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos. Paulo agora está exortando aos senhores cristãos, para que tratasse os servos com justiça, com igualdade. Não é? Equidade quer dizer igualdade. Então, deveria tratar os servos de forma igualitária. Era muito comum, às vezes, o senhor ter um servo predileto, tratar melhor, com um certo preteritismo do que outro, mas Paulo diz que, na medida do possível, o senhor cristão deveria ser justo para com todos, não deveria reter salário de trabalhador, deveria ser justo em pagar e agir com equidade com os vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus, não é? Nosso Senhor nos céus procura não fazer acepção de pessoas, como o apóstolo disse, e nós devemos, na medida do possível, ser muito parecido com o nosso Senhor do céu, fazer justiça, amor, equidade para com todos, não é? Então Paulo não está dizendo fazer injustiça, sim, dar preferência para um, não para outro, isso é injustiça, mas agir com justiça, agir com equidade. Se o servo for submisso ao seu senhor, ele então será recompensado pelo seu senhor, não é? Mas que o Senhor haja com justiça, equidade a todos os servos, sabendo que tendes um Senhor nos céus, nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, do capítulo 4, do verso 2 até o verso 6, Paulo vai exortar a nós a orar, a buscar sabedoria, a andar, né, em sabedoria, que a palavra nossa seja agradável em todo o tempo. Olha só como Paulo exorta: perseverai em oração. Todas as cartas Paulo manda que os crentes orem, que os crentes busquem conhecimento de Deus, que haja comunhão com Deus em oração.
Colossenses não é diferente. Paulo está terminando a carta e está dando agora, primeiro deu recomendações de relacionamento, né? Marido com a esposa com o marido, pais com filhos, servos com senhores, senhores com os servos. Agora ele vai dar instruções espirituais. Capítulo 4, verso 2, perseverai em oração, que a igreja possa ser uma igreja perseverante em oração, velando nela, velando nas orações com ação de graças. Ação de graças. O crente deve sempre dar graça a Deus em meio às suas orações. Não é? Eu posso orar e começar a minha oração logo de manhã, Senhor, obrigado por mais um dia. Senhor, obrigado pela vida. Estou falando com Deus, mas ao mesmo tempo estou dando ações de graças, não é? Velando nela com ações de graça. Orando também juntamente por nós. Paulo orava pela igreja, ele dizia que ele orava sem cessar, não é? Mas aí no final das suas cartas, ele também sempre pede para que as igrejas orem por ele. É uma troca, não é? Nós oramos uns pelos outros. Devem os pastores orar sim pelos membros da sua igreja, mas também os membros devem orar pelos seus pastores e líderes. Olha Paulo lembrando eles, perseverar em oração, velando nela com ações de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. A porta que Paulo queria aberta não era uma porta de ferro, nem de uma porta de madeira, mas ele queria a porta da palavra. Quem abre para nós a porta da palavra é Deus. E Deus abre para nós essa porta da palavra pela oração do povo de Deus. Imagine a igreja que ora, Senhor, fala conosco, Senhor, dá a palavra para o nosso pastor, dá a palavra para os nossos líderes, para que eles nos alimente a alma, não é? Abrindo para que Deus nos abra a porta da palavra. Não é? E para Paulo, abrir a porta da palavra era mais do que falar para os crentes, era abrir a porta da palavra para anunciar também aos incrédulos, para anunciar os mistérios de Cristo. Paulo vai usar a palavra mistério de novo, né? Para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. O mistério de Deus é Cristo, mas o mistério de Cristo é a igreja, não é? A fim de falar do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Mistério de Deus, Cristo. Mistério de Cristo, a sua igreja, os salvos, pelo qual também estou preso, para que eu manifeste como me convém falar. É importante saber como convém falar. É importante saber a hora de falar. É importante aproveitar as oportunidades que nos são dadas para falar de Cristo. Eu louvo a Deus por esse canal do YouTube, porque é uma oportunidade para falar de Cristo. Eu oro para que eu saiba como falar, como convém falar, para que você receba a palavra. E se eu falo alguma coisa que, por acaso, não serviu para você, ore por mim, para que Deus me dê palavras e saber como convém falar. Andai com sabedoria. Paulo diz, perseverai em oração. Andai, tem que andar em sabedoria, né? Várias vezes Paulo fala de andar nessa epístola, né? Como deveis andar. Olha só, capítulo 1, verso 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, não é? Colossenses, como, pois, recebeste 2,6, como recebeu o Senhor Jesus, assim também andai nele. Agora no capítulo 4, verso 5, andai com sabedoria, andai. É importante você observar essas chamadas, né? Isso dá até uma mensagem, não é? Olha, 1:10, andai dignamente diante do Senhor. 2:6, não é? Assim como recebeu o Senhor Jesus, andai nele, andar em Cristo. 4:5, andai com sabedoria, para que os que estão de fora remindo o tempo. O crente deve sempre mostrar sabedoria para aqueles que estão de fora. Sabedoria não humana. Lembra que Paulo já tratou disso, né? Não vos apoieis em vãs filosofias e homens. A sabedoria do crente é Cristo. Cristo em quem estão escondidos todos os tesouros
da sabedoria e da ciência. Então, andar em sabedoria é andar com Cristo, é ter Cristo. Andai com sabedoria, sabedoria divina, não humana, para os que estão de fora. Não é? Para ver se ganha os que estão de fora. Para ver se você serve de testemunho para aqueles de fora, remindo o tempo. Sabe que a nós é dado apenas um tempo para viver na terra. Não perca esse tempo. Não perca as oportunidades. O amanhã pertence a Deus. Nenhum de nós sabe se estaremos ou não vivos amanhã. Então, remindo o tempo, aproveitando bem o tempo que te é dado, para que você tenha a oportunidade de divulgar o Evangelho. Ande com sabedoria, remindo o tempo, não desperdice tempo. Muita gente desperdiça tempo diante de uma televisão, diante de um filme. O dia passa que a pessoa não vê, perde tempo. Rima o tempo, remindo o tempo, não é? Que os dias são maus, remindo o tempo. Andai com sabedoria, os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável. Agradável. Não quer dizer que se deve ser agradável aos homens, mas deve ser uma palavra cheia de graça. Agradável. Temperada com sal. Não é pôr sal na tua palavra, mas que seja uma palavra temperatura e ter palavra apimentada. Não é? Provoca a ira do outro com a palavra. Não, a vossa palavra sempre seja agradável, temperada com sal. O sal vai dar sede nas pessoas de Cristo. A palavra do crente deve ser temperada com sal, para que saiba como convém responder a cada um. Quando alguém lhe perguntar a razão da tua fé, você tem que saber responder a cada um. Tem que ter resposta. O crente pode ser a resposta para o mundo. Por isso que o crente tem que saber responder a cada um, não é? Então aqui Paulo fala de perseverar na oração, de andar em sabedoria, palavras agradáveis. Agora Paulo vai terminando a carta, dando saudações finais, mencionando alguns cooperadores que estavam com ele, vai mencionar o portador da carta, não é? Ele vai mencionar que é Tíquico, igual na carta aos Efésios. Quem levou a carta aos Efésios foi Tíquico, quem levou a carta aos Colossenses, Tíquico, e provavelmente levou a carta também a Filemão. Tíquico, irmão amado e fiel ministro. Duas qualidades de Tíquico, era amado e fiel. Não é? Que nós sejamos também amados e fiéis. Ministro, no caso, né? Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo, servia juntamente. Conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Note que Tíquico estava levando uma carta, a carta de Paulo aos Colossenses, que falava da Cristo como cabeça, plenitude, a imagem de Deus, alta cristologia, falava contra alguns ensinos que ameaçavam a igreja de Colossos, como a guarda do sábado, culto aos anjos, circuncisão, dieta alimentar, essas coisas. Paulo também traz ensinos práticos para a família, mas Paulo não falou muito dele, não falou muito como ele estava em Roma. Ele deixou isso para Tíquico. Ele falou, Tíquico vos fará saber o meu estado, vos fará saber como é que eu estou, não é? Porque o propósito de Paulo não era falar dele, o propósito de Paulo era falar de Cristo. Mas, pessoalmente, Tíquico vos fará saber meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Não é? Então, Paulo estava mandando Tíquico, para quê? Para que Tíquico informasse a igreja como é que Paulo estava depois de ler a carta, mas também ia saber do estado dos irmãos e poderia ajudar os irmãos, sendo fiel ministro, sendo um amado irmão e sendo conservo, ou seja, servindo juntamente com Paulo, que certamente conhecia muito do que Paulo pensava, do que Paulo dizia, então ele poderia de alguma forma consolar o coração dos irmãos.
parece que junto com Tíquico está indo Onésimo. Onésimo, o escravo fugitivo de Filemão. E Tíquico também vai levar a carta a Filemão acerca de Onésimo, juntamente com Onésimo. Então, Onésimo está regressando à cidade de Colossos, à casa de Filemão, junto com Tíquico, né? Tíquico vai servir de intermediário entre Onésimo, além da carta de Paulo a Filemão. Alguns estudiosos da Bíblia que gostam de estudar em sequência, estudam Efésios, Colossenses e Filemão, porque a carta de Filemão é praticamente uma carta também aos irmãos de Colossos que habitavam na casa de Filemão. É uma carta mais pessoal, a de Filemão acerca de Onésimo. Onésimo era o escravo fugitivo de Filemão. Nós vamos falar mais dele na carta a Filemão de Paulo. Juntamente com Onésimo. Olha como Paulo também trata Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Né? Muita gente talvez conheceu o Onésimo, escravo fugitivo, mas agora iam conhecer Onésimo, o filho gerado por Paulo nas prisões, amado, fiel irmão, que é dos vossos. Eles, Tíquico e Onésimo, vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Não é? Então, Onésimo virou um filho gerado por Paulo nas prisões e um conservo. Paulo vai mencionar outro irmão, Aristarco. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. Estava junto com Paulo, Aristarco. E Marcos, o sobrinho de Barnabé. Aqui a gente entende por que Barnabé defendia tanto levar Marcos consigo, porque era sobrinho de Barnabé. Né? Barnabé queria proteger a Marcos. E houve uma grande discussão no final do Atos, capítulo 15, entre Barnabé e Saulo, que eles se separaram. Barnabé foi para um lado com Marcos e Saulo então pegou Silas e foi para o outro lado. Apesar de eles terem separado, mas para o progresso do evangelho foi bom, porque Barnabé foi atender umas igrejas, Paulo por outra, Silas. Mas eis a razão, porque Marcos é o sobrinho de Barnabé. Marcos também, na carta de Pedro, é chamado por Pedro de filho, né? Filho na fé. Também, Marcos é o escritor do Evangelho de Marcos. Paulo discutiu com Barnabé por causa de Marcos, mas agora Marcos está com Paulo, novamente em Roma, não é? Os anos se passaram, houve uma reconciliação, Marcos agora está com Paulo, junto com Aristarco, sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos, e se ele for ter convosco, recebei-o. Note que agora Paulo está dando até uma carta de recomendação aos Colossenses acerca de Marcos, esse que a quem Paulo discutiu com Barnabé, porque na primeira viagem havia abandonado eles, mas agora Marcos tinha até mandamentos do Senhor, não é? E se ele for ter convosco, recebei. E Jesus, chamado Justo, tinha um Jesus aqui, que não é o Jesus Cristo, mas é um Jesus servo, porque Yeshua, ou Jesus, é um nome também comum naquela época. Esse Jesus é chamado Justo. Esse Jesus, pelo jeito, ele era judeu, não é? Paulo disse, Jesus chamado Justo, os quais são da circuncisão, quer dizer, circuncisão, que ele era judeu. São esses unicamente os meus cooperadores. Paulo se opôs a alguns irmãos à circuncisão, mas não é esse Jesus o justo. Paulo chama ele, mesmo sendo da circuncisão, que era um cooperador de Paulo. São esses unicamente os meus cooperadores no reino de Deus e para mim tem sido consolação. Presta atenção, Paulo estava preso, mas não estava preso sozinho. Olha quantos servos Paulo tinha, cooperadores, nem vou dizer servo porque os servos são do Senhor, mas cooperadores com ele. Ele tinha Tíquico, a quem ele estava mandando a carta. Estava também Onésimo, que parece que ia com Tíquico levar a carta, e iam levar a carta a Filemão. Tíquico e Onésimo estavam retornando de Roma para Colossos.
Aí nós temos o Aristarco, né? Então já são 3 irmãos, Aristarco e Marcos, e Jesus chamado Justo. Então tinha 5 irmãos ali com Paulo, quando ele escreve essa carta, não é? Sem contar que Timóteo também estava, que Timóteo é falado logo no início da carta, 6. E o médico Lucas, que também acompanhava Paulo, 7. Então Paulo tinha um grupo, um conselho de cooperadores que estava com ele. Timóteo é mencionado logo no início da carta. Nós temos agora Tíquico, que é quem vai levar a carta, e não só levar a carta, mas também fazer saber o estado em que Paulo se encontra. Onésimo, que é o escravo fugitivo, agora está voltando como amado e fiel irmão a Colossos. Aristarco estava preso com Paulo. Marcos, o sobrinho de Barnabé, e Paulo estava até pensando também em mandar Marco, disse: se ele for ter convosco, vocês o recebam. Jesus, que é da circuncisão, estava também com eles, não é? O cooperador deles, fiel ministro Epáfras, também. Paulo está dizendo: unicamente meus cooperadores têm sido minha consolação. Saúda-vos Epáfras. Epáfras, que era o fiel ministro, que Paulo menciona no capítulo 1, verso 7. Então, há vários cooperadores aqui, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em oração. Epáfras sempre orava, Epáfras apresentava a necessidade dos irmãos colossenses, não só a Paulo, aos demais, todos oravam, não é? Epáfras sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, não é? O desejo de todo ministro é que a igreja fique firme, os crentes firmados em Cristo, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus, não é? Que eles realizem a vontade de Deus. É até bonito esse final de carta, ver tantos companheiros, né? Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesus, chamado Justo, Epáfras, Lucas, Timóteo, companheiros de Paulo, todos ali, servos de Paulo, companheiros, né, servos de Cristo, companheiros de Paulo, que oravam pela igreja, que desejava que a igreja de Colossos ficasse firmes, consumados em toda a vontade de Deus. Paulo está dando testemunho desses companheiros. Eles eram tão importantes que Paulo decidiu mencionar e eles tiveram seus nomes na Bíblia, não é? Pois eu lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós. Todos os obreiros tinham zelo pela igreja dos Colossenses. E pelos que estão em Laodiceia. Segunda vez que Paulo menciona a igreja de Laodiceia. No capítulo 2, ele também disse, pelos que estão em Laodiceia. Não é? Paulo tinha um apreço especial pelos irmãos laodicenses, não é? E Paulo está mencionando eles. Paulo também vai mencionar Lucas aqui, não é? Eu falei que Lucas estava com Paulo, Timóteo, nós já sabemos logo no início, não é? Estão em Laodiceia. E pelos que estão em Herápolis. Olha só, as 3 cidades próximas. A cidade de Colossos, a cidade de Laodiceia e Herápolis. Essas 3 igrejas parece que foram fundadas pelo cooperador Epáfras e outros irmãos ali, mas Paulo menciona que todos esses cooperadores tinham cuidado. Então quem visitasse Colossos, não era muito distante visitar também a igreja de Laodiceia e a igreja de Herápolis. Nessas 3 cidades eram próximas uma da outra. A carta era para os colossenses, mas certamente também serviria para os laodicenses, Paulo vai mencionar, e para os irmãos de Herápolis. Todos eles poderiam ser muito bem beneficiados com a carta de Paulo aos laodicenses. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Não é? Então, além de Lucas, também nós vamos ver Demas. É bonito ver, novamente, essa relação de ministros cooperadores.
que estava com Paulo. Saúda os irmãos que estão em Laodiceia. Veja, a carta era para os colossenses, mas Paulo aproveita a mesma carta para mandar aos laodicenses e menciona também Hierápolis e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Parece que a igreja de Laodiceia ficava em Ninfa, na casa de Ninfa, não é? E a igreja que está em sua casa. E agora vem um verso maravilhoso, vem um verso glorioso. Eu não estou aqui com a Vulgata Latina, mas eu tenho a Vulgata Latina e posso mostrar para você na Vulgata uma carta, diz que é espúria, de Paulo aos Laodicenses. Não tem nas nossas Bíblias, tem na Vulgata, diz que acharam no século XVIII, incluíram, não estava originalmente na Vulgata Latina, foi incluída, alguns dizem que é uma carta forjada, mas é uma carta aos Laodicenses, só tem um capítulo, eu posso depois mostrar num outro programa, né? E quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei também que seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Olha só que maravilha. Paulo diz, quando essa epístola tiver sido lida, a epístola aos Colossenses, Paulo queria que a epístola também fosse até a igreja de Laodiceia e fosse lida aos Laodicenses. E aí Paulo menciona, e a que veio de Laodiceia. A que veio de Laodiceia. Então, como nós não temos o Novo Testamento aos Laodicenses, certamente Paulo também escreveu uma epístola a Laodiceia. Alguns eruditos da Bíblia diz que a epístola aos Laodicenses é a epístola de Efésios, porque em alguns manuscritos antigos não está escrito no verso 1 aos santos que estão em Éfeso. Está escrito Paulo, apóstolo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Não está que estão em Éfeso. E alguns estranham que a carta de Éfeso, uma igreja onde Paulo teve 3 anos, Paulo não menciona ninguém lá. Então alguns dizem que, na verdade, a carta aos Efésios é a carta que seria dirigida aos Laodicenses. Outros dizem que a carta aos Efésios era uma carta que deveria circular por toda a Ásia. Então, talvez essa carta circulando por toda a Ásia, passou por Laodiceia e deveria chegar até os Colossenses também. Mas, e como eu disse, na Vulgata Latina tem uma carta, chama aos Laodicenses, de um capítulo só, igual a carta a Filemão, bem curtinha, diz que é a carta de Paulo aos Laodicenses. Pode ser também que a carta é bem pequena, porque ela foi achada só um fragmento, isso era comum, né? Os manuscritos, conforme iam manuseando, rasgava, rompia-se, perdia, e pode ser que acharam só o fragmento dessa carta, mas essa tão mencionada carta em Colossenses 3,16, a igreja dos Laodicenses, nós não temos, tenho esse capítulo na Vulgata Latina, mas não existe a carta aos Laodicenses no nosso Novo Testamento. Alguns tentam resolver isso, dizendo que é a carta aos Efésios, dizendo que a carta aos Efésios era uma carta circular, passaria por Laodiceia e viria também a Colossos. Mas é interessante o fato de Paulo mencionar a epístola aos Laodicenses e mencionar o cuidado que ele tinha com a igreja de Laodiceia, o quanto os irmãos também oravam por Laodiceia, mencionar Laodiceia no capítulo 2, mencionar Ninfa, a igreja que estava na casa dela, e quanto essa epístola tivesse sido lida entre vós, fazer que seja na igreja dos Laodicenses. Então, Colossenses é aos Colossenses, podemos dizer aos Laodicenses também, porque deveria ser lida na cidade de Colossos, iria circular e ir até Laodiceia. Enfim, as cartas de Paulo acabam circulando, não é? Porque nós temos o nosso Novo Testamento e hoje lemos a carta que foi dirigida aos Colossenses e podemos aprender muito. E não temos aos Laodicenses, pelo menos no nosso Novo Testamento, mas temos a menção da carta e fazer que também seja lida a igreja aos Laodicenses. Isso tudo para dizer o seguinte:
Paulo escreveu muitas cartas. Nem todas estão no Novo Testamento. Não é? Por exemplo, aos Laodicenses não está. Há também correspondência com a igreja de Coríntios. Paulo menciona uma carta que ele tinha escrito antes de 1 Coríntios, que também nós não a temos. Paulo também menciona em 2 Coríntios uma carta severa, que ele achava que tinha entristecido os irmãos, e nós não a temos. Então, devido a essas cartas, que nós chamamos cartas de Paulo, provavelmente se perderam, né? Então, 1 Coríntios seria a segunda, 2 Coríntios seria a quarta, a carta aos Laodicenses não tem, na Vulgata, como eu mencionei, existe uma carta aos Laodicenses bem pequena, pode ser um fragmento, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também, lede a vós também. Dizei a Arquipo, que atenta para o ministério que recebeu do Senhor para que o cumpra. Arquipo é filho de Filemon, e ele tinha uma chamada, e Paulo menciona para toda a igreja de Colossos, na sua carta, menciona Arquipo. Arquipo que tinha um ministério. Paulo está dizendo, dize a Arquipo, filho de Filemon, né, que atente para o ministério que recebesse no Senhor, para que cumpras. Nós não sabemos se Arquipo estava indeciso, não estava realmente fazendo a chamada dele, e Paulo aproveita para dizer isso. Atenta para o ministério que recebesse o Senhor, para que o cumpras. Quando Paulo termina, pelo menos a saudação dessa carta, ele diz, a saudação é de minha mão, de Paulo. Pelo menos a saudação, ele falou, deixa eu dar para a saudação. Nós confiamos que Timóteo escreveu a carta, Paulo deve ter ditado, ou qualquer outro companheiro, havia uma lista grande aqui de companheiros que poderia ter escrito, mas quando chega agora nessa saudação final, Paulo coloca a sua assinatura. Ele diz, a saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, lembrai-vos das minhas prisões, lembrar no sentido de orar, no sentido de estar intercedendo pela sua vida. Lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Apesar de Paulo não ter estado em Colossos, ele conhecia Filemon, Onésimo, Arquipo, que eram da igreja de Colossos, Epáfras, todos eles companheiros de Paulo. Paulo menciona uma lista muito linda, fiel aqui no final, onde nós vamos ver os crentes de Colossos, ele chama eles de santos, de fiéis, de irmãos, de servos e de amados. Esses 5 tratamentos Paulo trata com os colossenses. Santos, fiéis, irmãos, servos, amados, não é? É uma forma de tratar os colossenses. Paulo também diz aqui na carta aos colossenses, uma lista de cooperadores, muito bonita essa lista, menciona Lucas, menciona a profissão de Lucas, médico amado, menciona Demas. Numa outra carta, Paulo vai dizer que Demas o abandonou, mas menciona uma lista de obreiros fiéis ao Senhor. Nem todos vão permanecer fiel até o fim, não é? Paulo, na carta a Timóteo, vai mencionar acerca de alguns que infelizmente o abandonaram. Com isso, nós concluímos a carta aos Colossenses. Esperamos que você tenha aprendido bastante com essa carta, que essa carta sirva de bênção para você, que você medite, releia essa carta, tenha o desejo de aprender mais a palavra de Deus. Procuramos transmitir algum conhecimento para você. Também ore por nós, para que a porta da palavra continue, do ensino da palavra. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, ajude a divulgar o nosso canal, fale para os seus amigos, conhecidos, não é? Divulgue esse canal que tem sido de bênção para você e que nós possamos ser de alguma forma de bênção para você. Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai,
e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. A graça seja convosco, como Paulo termina. Amém. Um beijo no coração de vocês. Deus vos abençoe. Em Cristo Jesus. Amém.